Show me the money. Sim, tá começando mais um Stock Pickers, o maior, o melhor, o inigualável, o único podcast de ações do Brasil. Eu sou o Thiago Salomão e hoje no episódio número 16 vamos falar com assessores de investimentos que investem na bolsa. Renatão, o time tá pesado hoje, os caras, aqui a resenha antes do programa... Pessoal... O time tá pesado, a arena tá melhor, que ganhamos nossos microfones com pedestais, agora temos realmente uma mesa, agora o nível subiu muito aqui. E vai ter que ter foto com o microfone, vai ter. Você trouxe uma meia bonita pra... Não, eu vim com uma meia cinza em homenagem ao tempo de São Paulo hoje. Hoje a gente tá gravando na segunda-feira, dia que a gente perdeu os 100 mil pontos, mais uma vez. Então, tudo bem. Caiu, comprou, gente. Vamos lembrar da frase do Felipe Pontes no último episódio. Não, foi do Alberini essa daí. Não, do Felipe Pontes, que era pra comprar quando tiver sangue na rua, mesmo que o sangue seja seu. O Caio comprou do Alberini, Felipe Pontes deu uma violentada na frase. Essa grande frase. Bom, gente, antes de apresentar nossos convidados, já queria fazer um disclaimer aqui, tá? Porque são assessores de investimentos, então o que eles vão falar aqui são de posições que eles têm na física, na carteira deles. Então nada daqui é uma recomendação de investimentos. Está ouvindo CVM? Então fique tranquila, a gente não vai dar nenhum call aqui. O CVM tá no Twitter, sim, tem um cara bem ativo lá da CVM no Twitter. E também já deixar um recado importantíssimo, né? Você que já está acompanhando o Stock Pickers pela primeira vez, segue a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, em qualquer plataforma de streaming, coloca lá para você receber as notificações sempre que um novo programa for ao ar, para você não perder. Toda quinta-feira tem um programa novo. E eu já preciso dar um recado muito importante, muito especial. Tava aguardando essa surpresa, mas agora a gente já pode falar, Renatão, porque tá muito confirmado. 19 de agosto, uma segunda-feira, a gente vai gravar o primeiro Stock Pickers ao vivo. Não sou idiota, não é uma gravação ao vivo. É que o programa vai ser ao vivo para quem vai estar lá assistindo. Vai ter uma plateia com 50 ou 60 espectadores. Escolheremos a dedo, vamos sortear alguns ingressos também. E ele vai ao ar na semana do dia 19, também vai ser na quinta-feira daquela semana. Já vamos anunciar convidados especiais? Já vamos anunciar convidados. Olha, eu vou anunciar só 2, tá? Porque o terceiro aí a gente está trabalhando como vai ser, mas já estão confirmados Guilherme Benchimol, CEO da XP Investimentos, e Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza. Então, os 2 primeiros CEOs de empresas que vão estar aqui. Frederico Trajano, que também ganhou o prêmio da Infomoney Magazine Luiza, aliás, ganhou o prêmio da Infomoney de melhor empresa do ano de 2019. E vai ter um terceiro convidado, vai ter uma plateia interativa, vai ser... Qual a palavra bonita que a gente pode usar? Do caralho, né? Isso vai ser muito bom mesmo. Vai ser... vai ser, enfim, já está preparado o Benchimol e o Trajano. Aliás, espero que estejam ouvindo essa apresentação, vão gostar bastante. Acho que não teremos memes, né? Com o Guilherme Benchimol. Com o Guilherme talvez seja melhor não fazer muitos memes. Uma precaução aí, né? O RH a mão chega a coçar do RH só de ver nossos memes. Aqui a gente tá no 27, o RH é no 25. O RH é no 28. No 28? Bem do lado do Infomoney ali. Ainda bem que eu fico no 29, bem longe disso. O Renatão tá mais perto. Bom, sem mais delongas, vamos lá para os nossos convidados. Bom, aqui a gente tem o Rafael Nogueira Pinto, da Manhattan Investimentos, o Jansen Costa, da Fatorial, e o Jonathan Camargo, da New York Capital. Bom, a gente vai ter que perguntar por que todos os escritórios vai tem ter que ter uma fusão aí, né? O Manhattan com New York. E a outra pergunta é por que não tem uma coisa mais humilde, assim, né? Você não vê Cubatão, Diadema Investimentos, nada contra Diadema, pelo amor de Deus. Caracas Investimentos não tem também. Esses polos turísticos não tem, né? Não só aparece, tem Manhattan, New York. Bom, mas vamos fazer a apresentação. Primeiramente, Rafael Nogueira Pinto, muito obrigado por estar aqui. Em 30 segundos, quem é Rafael Nogueira Pinto da Manhattan? Boa noite, Thiago. Obrigado aí pelo convite. Tá sendo fantástico estar aqui. Meu nome é Rafael, sou fundador da Manhattan Investimentos, um dos maiores escritórios credenciados da XP Investimentos. Temos mais de 100 assessores, 2 bilhões de reais sob custódia. Também sou sócio investidor de um dos maiores portais de câmbio do Brasil, o melhorcambio.com. E obrigado novamente por estar aí. Mas por que você está aqui, Rafael, no programa Assessores que Investem na Bolsa?
Eu acho que porque eu sou totalmente skin on the game, eu tenho quase 80% da minha carteira em renda variável, opero desde 1998, opero não, né? Eu tenho cadastro na bolsa desde 1998 com 16 anos e eu acho que eu comecei a operar lá em 2002 e de lá pra cá, muito conhecimento acumulado pra gente poder transmitir pros nossos clientes aí, pros nossos ouvintes. Legal, muito bom, muito bom. Jansen Costa da Fatorial. Quem é Jansen Costa? Bom, Thiago, obrigado aí pelo convite. Mais uma vez aqui, tá aqui no Estúdio da Informática, é muito legal, interessante. Bom, sou engenheiro civil, fui pro mercado financeiro porque eu gostava de opções e entrei em 2005 como estagiário de uma corretora. Depois de 10 anos eu resolvi fundar a Fatorial, me juntar aqui a XP. Hoje a gente administra, na verdade a gente distribuiu 1.3 bi. Basicamente sou assessor desde 2015, eu tinha uma função muito operacional na outra corretora e acho que eu estou aqui porque eu gosto de ações, aplico mais de 70% do meu capital e gosto de dizer muito não para cliente do que não fazer na bolsa. Legal, muito bom. Tô vendo que Clube dos Bilionários aqui, né, Renatão? Tô me sentindo até... Mais pobre ainda. Mas a vida é assim, a gente vai chegar lá. Jonathan Camargo, figurinha conhecida também no Twitter, da New York Capital. Me diga, quem é Jonathan Camargo em 30 segundos? Bom, vamos lá. Eu comecei, na verdade, a investir em 2008, sozinho, não trabalhava no mercado financeiro, talvez eu seja o mais diferente de todo mundo. Comecei, na verdade, investindo dinheiro meu, de amigos. Depois meu chefe, na época, eu trabalhava numa construtora aqui em Pinheiros, de luxo. E ele falou, pô, me ensina esse negócio aí. No final, meu primeiro cliente que eu tive não era nem no mercado financeiro, ou seja, nem trabalhava lá. Ele abriu um clube, falou, pô, me ajuda a investir essa grana aí. Tudo começou nesse sentido. Então, pô, o mais legal de ter começado foi fazer o que eu fazia porque eu gostava e não porque eu trabalhava no mercado financeiro. No final das contas, isso daí acabou virando profissão. Na época eu falei, isso era 2012, tava de saco cheio de trabalhar no banco. Não vou falar o nome aqui, senão as ações vão cair, né? E aí decidi sair e falei, poxa, o que eu posso fazer, né? Como que eu posso ganhar dinheiro com o que eu gosto? E aí foi onde eu descobri a profissão de agente autônomo e acabei vindo para a XP por conta disso. Fiquei um tempo no escritório, falei, pô, ter sociedade é pior do que ser casado. Eu vou abrir o meu mesmo. Você é casado, né? Eu sou casado. E minha esposa vai escutar e eu tô fudido. E no final das contas foi assim que começou a New York Capital. Legal, muito bom, muito bom. Renatão, quantos bilhões você tem na sua carteira administrada da Infomoney? Pô, um total de 0 bilhões, cara. Ô, Thiago, acho que vocês podiam começar a fazer uma estatística de quantos bilhões já passaram pelo Stock Pickers, hein? Tem bastante coisa aí. Tem o PIB de marca da Venezuela, por exemplo. Só pegar ali o episódio que gravou com o Jakurski, logo depois o Luiz Alves. Esse aí já fica na frente de uns países aí, eu acho. Já deu. Vamos fazer essa conta, vamos Se juntar tudo, virar Caracas Investimentos, é isso? Não, Caracas já tá aqui, né? Já tá aqui tá Caracas. Bom, gente, o programa hoje vai ser, acho que a pergunta central que a gente recebeu, não só no Instagram, aliás, muita gente mandando pergunta no Instagram, mas que eu também tenho dúvida, é que boa parte dos assessores que eu converso, nem todos têm uma familiaridade com ações, e vocês já mostram aí pelo perfil da carteira de vocês ter bastante desenvoltura, vocês até saíram do mercado de ações antes de virar assessor, né? No caso do Jonathan, por exemplo. Isso passa também para o cliente que vem atrás de vocês já vai em busca do mercado de ações, e se não, como é que está o tratamento com os clientes agora que, a gente viveu uma década que o mercado de ações era completamente evitado, né, pelos investidores brasileiros. Eu sempre estive em bolsa, né, mas eu sei que eu não era a regra, né. Hoje em dia, com mais de 1 milhão de CPFs na bolsa perto de 100 mil pontos, o brasileiro está mais de olho no mercado de ações. Como é que tem sido o tratamento e se as pessoas já vão atrás de vocês por causa do conhecimento de ações? Bom, eu acho que tudo depende de quanto o William Bonner fala lá no Jornal Nacional, se a bolsa está subindo ou não. No final das contas, eu acho que é isso. Mas se você parar para pensar, né, a gente tem 800 bi em previdência que não rende nem o CDI. Tem 780 bi em poupança. É muito novo falar em investimentos em ações de forma massiva. Então, eu acho que a gente está muito longe de acontecer alguma coisa de todo mundo batendo na porta. É óbvio que todo bull market acontece isso. A gente escuta todas as vezes, gerações e gerações, a mesma coisa. Bolsa subiu muito, saiu no jornal, todo mundo quer comprar e a gente sabe qual que é o final da história, né? E como é que faz para
educar o cara disso? Enfim, porque é foda pra gente que fala de bolsa só o tempo todo. Imagina pra vocês que estão lidando com um cara novo na bolsa, né? Como é que vocês fazem isso? Então, lidar com a perda é a coisa mais difícil para a pessoa física. Então, acho que o que eu chamo a atenção é sempre os filhos da alta, né? Ou seja, esse segundo ciclo de alta que eu vou ver na minha vida, eu vi entre 2005 e 2008, o quanto de teóricos e fazedores de dinheiro aparecem nesse movimento. Acho que a gente está repetindo a mesma coisa. E os teóricos estão aí explodindo por Instagram, Twitter, etc. Então, acho que a primeira coisa que a pessoa física tem que entender é o que ela está comprando. Então, a filosofia lá na Fatorial é comprar ações que você queira ser sócio, né? Evitar comprar ativos que estão na moda. Então, acho que o primeiro papel do assessor é educacional. Então, quando você explica para o cliente o que ele está comprando, e não simplesmente porque eu acho, ou porque alguém acha, ele consegue ser mais fiel ao ativo que ele está comprando. E o que efetivamente está diferente agora dos outros processos de investimento é que aquele 1% acabou, né? Então, Sim, aquele 1% ao mês, a renda fixa, mês, né? acabou. Então, o cliente, ele nos procura, na verdade, acredito que o Jonathan e o Rafael também, ele fala, como é que eu faço para voltar até aquele 1%? Então, quando você diz para ele que aquele 1% não tem mais em linha reta, é um problema, mas ele acaba entendendo que ele precisa buscar o risco, e aí você tem que ajudá-lo nessa alocação desse investimento dele. Inclusive, só antes do Rafa pegar o microfone para falar, semana passada eu fiz uma live no canal da Rico com o Guilherme Abud, da Persevera. Ele falou uma frase muito legal sobre... o tema da live era o mundo dos juros baixos, né? Que a gente fez na quarta-feira pós-FONC e Copom. E ele falou uma frase muito legal e emblemática. Ele disse: o brasileiro precisa se desintoxicar do CDI. Tem que fazer uma desintoxicação, que é bem isso que você falou, né, Jansen? O cara, ele simplesmente não consegue assimilar que não existe mais um 1% ao mês. Então, quando ele vem perguntar, isso aí não existe mais. Na verdade, nunca existiu, né? Porque se a gente pegasse, tirasse a inflação, o retorno real nunca foi 1% ao mês. A questão do juros real é super importante do entendimento do cliente. Então, explicar o que é juros real já é o primeiro detalhe. Acho que a segunda informação é: compra de ações não é quando está subindo. Comprar ações é porque simplesmente você quer ser sócio de boas empresas. Então, até pegar o dia de hoje, até se o Rafa também quiser já responder essa, senão pode retomar o assunto anterior. Mas hoje a gente está gravando uma segunda-feira, 5 de agosto, a bolsa caiu pra caramba, não vi aqui. Perdeu 100 mil pontos hoje, né? Perdeu 100 mil pontos, mais uma vez. Terceiro episódio, né? Agora vai ter que pedir música, né? Daqui a pouco vai ter a terceira vez que vai voltar pro 100 mil pontos. Fechou em 100 mil? Não perdeu! Não perdeu 100 mil pontos! Bota a música aí, comemoração. Não, foda-se, caiu, né? Mas o dia foi de queda, né? O dia foi de uma queda muito forte e acredito que pra vocês pode ter tido muito cliente falando: é hora de vender, é hora de sair. Enfim, é assim mesmo na prática? Como é que é o dia a dia com o cliente de um assessor que investe em ações num dia meio panicado como foi hoje? Eu acho que vai muito voltado para educação financeira também. Hoje você tem acesso à informação constante em todos os lugares, Twitter, Instagram, enfim, e eu acho que para a pessoa ter um nível de conhecimento sobre renda variável, ela precisa maturar essas informações que ela recebe. Então, eu sempre falo que para você se tornar mestre em algo ou eventualmente entender mais de renda variável, é um ciclo formado por platô, picos e platôs, né? O pico é onde você busca informações, você vai ter uma perda dessa informação quando quando você recebe muita coisa, e aí você vai cair num novo platô que é acima daquele platô anterior. E ali você vai maturar na prática aquilo que você aprendeu para buscar novas informações e assim, consequentemente, seguir. E voltando ali pro assunto da resenha, eu sempre acho que eventos são diferentes de ruídos, e o mercado é composto sempre de ruídos, e eles são ótimos para você encarteirar boas ações aí. Eu até ia falar disso, né? A gente no Rico Matinal, que a gente escreve aí toda manhã, até por isso é Rico Matinal, e a gente fala muito dos sinais e ruídos. Eu e o Mateuzinho, a gente gosta muito de tocar nesse ponto, porque, deixando uma história longa bem curta, né? Eu acredito que a gente está num ciclo de alta da Bolsa Brasileira, mas muitos ruídos vão acontecer como sempre acontecem, e a gente tem que saber separar o que é um ruído do que é de fato uma mudança de tendência
porque nesses ruídos que podem surgir as grandes oportunidades de compra. Eu encararia hoje, num dia que, tudo bem, deu uma panicada lá fora, o Trump fez um tweet, a China já rebateu, mas a gente pega uma B2W, que não é uma das minhas empresas prediletas, mas eu vi a B2W caindo 6% hoje. Porra, o que será que o Trump falou que afetou a empresa de varejo online aqui do Brasil, né? Então, talvez ali a gente consiga encontrar umas oportunidades. Eu dei o exemplo da B2W, mas poderia ser qualquer outra empresa que teve uma queda expressiva, que hoje, até onde eu tinha visto, nenhuma ação do Ibovespa estava subindo hoje, né? Então talvez a gente possa aí encontrar algumas oportunidades, embora a reação natural do investidor que está começando é, porra, vou sair daqui da bolsa. Eu acho que é legal uma coisa que a gente tenta colocar lá no escritório sempre para cliente, é não falar só sobre a empresa. Para o brasileiro ainda é muito difícil de você entender a empresa. Quando você tenta trazer isso para um imóvel, que é natural, tá no dia a dia das pessoas, facilita. Então o que a gente sempre fala é o seguinte, poxa, teu vizinho vendeu o mesmo imóvel que você tem por 20% menos, porque ele precisava pagar uma dívida, sei lá. Mudou o valor do teu imóvel? Não mudou. Então peraí, se não mudou, por que você vai vender pelo mesmo preço que ele? Então quando a gente traz essa analogia pro dia a dia do cliente, ele para e pensa, pô, verdade, o cara tá vendendo ali, mas tem uma diferença entre preço e valor. Pô, talvez surja até uma oportunidade para ele comprar o imóvel do meu vizinho. Então, esse tipo de analogia pro dia a dia do brasileiro, e aí que vem o papel de educação financeira que a gente faz, desculpa, muda. Então, eu acho que quando a gente tenta trazer pro dia a dia do cliente o que ele está acostumado, é assim que a gente ensina mais pessoas a investir em bolsa. E aí temos que dar parabéns pro Breda, apesar de ele não estar aqui, eu vou comentar disso, que faz isso todos os dias lá no Twitter. O Breda, para quem não conhece, é o Henrique Breda, gestor do Alasca, bem ativo no Twitter. Eu duvido que alguém que ouça Stock Pickers não saiba quem é o Henrique Breda. Se você não conhece o Henrique Breda, você não está ouvindo o podcast. Uma coisa que é bom de falar aqui na questão do Jonathan, eu faço mesma comparação que você faz sobre a questão do imóvel. E eu chamo comparações comprar patrimônio. Tá? Então, você colocou muito bem, Thiago. O que mudou no cenário de B2W porque o Trump falou uma besteira na China? Mudou nada. Então, se você gosta da ação, efetivamente você vai lá e compra um pouco. Então o cenário de comprar sempre ações, comprar patrimônio através de ações é a mesma coisa que comprar um imóvel. Todo mundo quer pagar um carnê de uma prestação de um apartamento que compra, mas ninguém quer comprar todo mês um pouco da ação, ela sempre está com aquele viés do preço na cabeça. Então, a diferença é que um você paga juros e o outro você ganha, né? Não, sem dúvida. A questão é o mindset de sempre comprar independente do preço. Então o que eu acho que o que atrapalha a pessoa física é o próprio home broker. E é comum isso na rotina de vocês, assim, acontecer alguma coisa, começa o telefone a tocar, todo dia, gente em pânico, um pouquinho aqui ali? Acontece sim, em 2011, quando teve o circuit break, foi pior ainda, né, o telefone dispara, mas tem uma coisa que eu gosto muito em relação ao preço e valor, é o seguinte, quando você compra, para não se apegar emocionalmente, né, isso eu acho importante, quando você compra uma ação da Apple, você não ganha um celular da Apple, quando você compra uma ação da BMW, você não ganha um carro da BMW, então o que uma ação ela tem que ela te entrega? Basicamente é uma empresa e ela tem que te trazer lucro, certo? Então o objetivo principal desse jogo estou fazendo uma analogia, é o quê? É comprar o maior número de ações o maior lucro pelo menor preço por ação. Esse é o jogo, o maior lucro pelo menor preço por ação. Então, preço importa pra caramba, né? E quando ele está discrepante em relação ao valor daquilo que você acredita, são as grandes oportunidades. E ruídos, às vezes, podem se tornar eventos, né? Eu acredito assim, um ruído hoje como o Trump poderia se tornar um evento. Se realmente acontecer uma guerra comercial e houver uma disruptura quanto a isso, a gente transformou um ruído num evento que vai afetar a macroeconomia global. Agora, basicamente, se você olhar o histórico deles, né, no fim das contas, ele termina sempre dando a mão ali para um concorrente, pega lá a Coreia do Norte, lá atravessando a fronteira e etc. Então eu acho que é mais uma estratégia dele de negociação e isso pode trazer essa ideia de ser só mais um ruído e aí gerar uma oportunidade de você comprar algo com valor distorcido por um preço mais baixo. É muito bom. Eu tenho mais uma pergunta antes da gente encerrar o bloco, não sei se o Renatão também tem, mas antes só deixa eu fazer uma menção aí que eu esqueci, né? Tá aqui no estúdio também o Luiz Nunes, ele que é da Forpus Capital, para quem não conhece, dá um Google ali, Infomani e Forpus Capital, a estratégia que eles fizeram no ano de 2018, fez deles, com certeza foi o fundo de ação que mais ganhou dinheiro no mês da eleição do Bolsonaro, né, Luiz? Pode. Aí, em torno de 48%, ele está falando aqui, por enquanto ele está sem microfone, durante o episódio ele vai entrar aqui para dar um recado.
O Luiz vai estar aqui no Stock Pickers quando a gente fizer o episódio com os jiu-jitseiros da Bovespa. Ele também é faixa preta de jiu-jitsu e vai estar eu vou chamar o Luiz da Equitas. Muito Rodrigo spoiler aí, Salomão. Da Segura XP. aí. Não, tudo bem, tô emocionado. Quem falar que o fundo dele foi mal já sabe o resultado. Não, já sei. Agora entendi porque eu nunca vi alguém reclamar do fundo dele no Twitter ali. Cara... Tem que ver o detalhe no Twitter dele, como é que se coloca, né? Não, mas ele tá aqui, ó, Founding Partner, Jiu-Jitsu Black Belt, o cara tá... Mas ele é da paz, né? Só tem uma cara uma orelhinha ali machucada, mas é só pra assustar cliente mais chato, mas daqui a pouco ele vai falar. Mas antes, deixa eu fazer a pergunta aí pra vocês, meus queridos assessores. Como é que fica aquela linha tênue regulatória vocês investem em ações, vocês falam de ações, mas vocês não podem recomendar ações. E aí vem um cliente e fala, porra, eu quero comprar tal ação, Como é que vocês driblam isso? Vocês usam relatórios? Porque eu acho que deve ser muito foda trazer isso aí pra vida real ali, né? Porque o assessor ele acaba tendo que recomendar um produto ou outro e às vezes você tem uma oportunidade tão grande, mas, poxa, eu não posso falar. Não quero criar uma saia justa aí com ninguém aqui, mas como é que vocês lidam com essa situação no dia a dia? Cara, eu já coloquei isso no Twitter algumas vezes e eu falo que existe uma briga de ego no Twitter. O assessor que não gosta do analista, o analista que não gosta do assessor, o gestor que acha que os assessores não valem de nada. Isso acontece pra caramba. Não só no Twitter, mas na vida real mesmo. E eu falo, se a gente parar pra pensar que nós somos um ecossistema, um depende do outro, a gente é muito mais forte junto. E aí quando eu falo isso é justamente porque, poxa, eu não posso recomendar diretamente, então eu preciso do analista para poder me dar a recomendação daquilo que faz sentido. Não quer dizer que eu não tenha olhado para aquilo também. Será que o que o Thiago tá fazendo faz sentido? Né? O distribuidor que a gente é pro gestor também faz sentido. Ou seja, se a gente não entender que isso daqui é um ecossistema e que a gente só vai ganhar mercado, fazer isso crescer estando junto, com certeza isso daqui tá fadado ao fracasso. Excelente resposta, gostei bastante. Uma outra parte importante que eu acredito é justamente quando a gente conversa com gestores, é trazer a análise qualitativa. Eu acho que o agente autônomo de investimento, ele é como um nutricionista, né? Você pode chegar lá na porta do Pão de Açúcar, não sei se vai ter propaganda aí do Pão de Açúcar, musiquinha. Imagina que você tem lá um nutricionista à sua disposição gratuitamente e ele começa a circular pelo supermercado com você e para numa gôndola ali e tem algumas maçãs, bananas e o nutricionista vira para você e fala o seguinte, olha, compra essa maçã aí que tá R$3, a banana tá R$2, o que esse cara agregou para você? Basicamente nada, ele olhou a prateleira e replicou o que estava no produto, né? Agora, o nutricionista chega para você e fala o seguinte, compra uma maçã aí que se você se alimentar entre uma refeição e outra vai diminuir seu apetite, ela tem vitamina A, vitamina B, vitamina C. Eu acho que isso agrega valor pra caramba pro cliente. Então, o agente autônomo tem que atuar nessa linha, inclusive em relação a gestores. Eu gostaria até de comentar que quando a gente começou, a gente recebia muita a parte comercial dos fundos, né, que queriam conhecer, óbvio, né, a gente aponta a final da distribuição e eles, obviamente, mostravam a análise, o resultado que eles tinham no passado. E isso é basicamente a análise de elevador. E na Expert agora a gente foi um monte de assessores da Manhattan. O que faz você cara, feliz? Senta nos estandes dos gestores e pergunta o que eles estão comprando, o que eles estão vendendo. E quando o seu cliente conversar com você, pergunta o que o seu cliente está buscando. Porque às vezes o cara acha que ele vai ganhar dinheiro com a queda do dólar e o fundo que ele está alocando está comprado na alta do dólar. Então assim, eu acho que mais do que fazer análise de elevador, inclusive sobre a gestão, na verdade é você entender aonde os fundos e os produtos que os seus clientes, aquilo que você pode passar de análise qualitativa para eles e juntos vocês fazerem as escolhas que podem trazer um retorno maior para eles e uma distribuição de renda maior para todo o país, né? Com certeza. Quando vocês estão recomendando um fundo para um cliente, vocês olham ali a ação que o fundo tem, se tem porque vocês não podem, vocês podem recomendar a ação em si? Porque o fundo não é um ativo só na carteira, né? São vários. Então, basicamente, vamos dar um caso pragmático, simples e objetivo. O cliente perguntava sobre Magazine Luiza. Eu falei, eu não tenho noção do que está acontecendo, é um turnaround que eu nunca vi na minha vida. Não sei como olhar, mas eu sei que o fundo Alaska compra. Você quer comprar Magazine Luiza? Compra Alaska. Então, ou seja,
efetivamente você tira o seu da reta, coloca o produto que tá, o Breda está aí dizendo para todo mundo que ele tem Magazine Luiza, e aí você acaba alinhando o interesse do cliente junto com o ativo que ele quer. Mas o contrário também acontece, porque imagino que ele não venha muita gente, ou venha, não sei, falar de um ativo em específico, de uma ação específica, mas, por exemplo, de repente um cliente fala de um fundo, fala assim, não, esse fundo aí está comprado nessa ação, não acho legal. Vocês fazem essa análise também do papel do fundo? Eu acho que são duas coisas distintas, né? Uma é o cliente que vem buscar comprar um ativo específico, o outro que ele está comprando a gestão, ele está comprando a cabeça do gestor. Então, fundo, para mim, pelo menos, para nós lá da New York, a gente está comprando a gestão do Breda, nós estamos comprando a gestão do Luiz Alves, é a cabeça desses caras. Se amanhã eles vão estar em Magazine Luiza ou não, pouco me interessa. O que me interessa é o que esses caras sabem fazer, que é analisar a empresa. Excelente resposta, porque só complementar, eu sou cotista do XP Long Bias, é um dos maiores fundos que eu tenho na carteira, e eu odiava lojas americanas, e o Braga amava, né? Mas eu comprava a cabeça do Braga e de toda a equipe da XP, porque talvez ele saiba algo das lojas americanas que faça ele gostar e eu não sei. Ou em algum momento ele pode simplesmente tirar lojas americanas, como de fato tirou, mudar a carteira, porque eu não estou comprando por causa de um ativo ou outro específico, eu estou comprando a tese de investimento do Braga, que porra, é uma cabeça super ativa ali, basta seguir ele no Twitter para ver que o cara não para de pensar e o fundo tá performando bem pra caramba. E uma outra coisa, né? Esses caras, gestores de fundos, eles têm um acesso dentro das empresas que eu, na pessoa física, não tenho, que normalmente o analista não tem, porque esses caras estão lá participando, são sócios, literalmente, e com participações expressivas. Então, o que esses caras têm de acesso e de informação vai muito além do que o restante do mercado tem. Sim, eu acho legal isso também, concordo com você, mas é importante sim a gente entender o que o gestor, né, o cliente ele não tem esse acesso ao Braga, não tem acesso que nós temos, então eu acho que faz parte do trabalho do agente autônomo sim, entrar em contato com o gestor, entender a cabeça do gestor para poder alocar o cliente na maneira mais adequada com o perfil dele. Faz sentido, né? Porque, por exemplo, o Adam foi um fundo, é um fundo bambambam do mercado financeiro, ele passou por um período de mais volatilidade, menos retorno, e aí obviamente o cliente questiona e quer fazer o resgate. Então você precisa também entender o que o gestor está fazendo para você explicar para o seu cliente e ele entender que existe uma tese por trás onde ele vai eventualmente ter um retorno sobre isso no futuro. Hoje eu acompanhei o episódio do PrimoCast, o podcast do Primo, em que o Breda estava lá. E tava também o Pit Money, que não investe em fundos e acha que investir em fundos é uma merda, porque ele estuda ações e ele investe por conta própria em ações. E o Breda mesmo falou, cara, se o meu tesão fosse cozinhar, eu não ia pagar para alguém cozinhar para mim, eu mesmo ia cozinhar minha comida. Então tem para todo mundo. Você não tem esse tesão de estudar ações, dá para um gestor que ele vai fazer melhor. Senão, vai você por conta própria. Uma coisa legal também que a gente faz, desculpa, é trazer os gestores para palestrar para os nossos clientes. Então, vou mandar um abraço também pro Breda, aproveitando, ele já deu 4 palestras. O Breda vai sofrer um tchutchu aqui, né? Ele falou para mim, ele falou, cara, você vai assistir de novo a minha palestra? Eu não tenho tantas piadas assim. Eu falei, não, tudo bem, vamos lá, vamos junto. Então, assim, você traz ele explica o que ele está fazendo, o cliente fica mais confortável e acaba colhendo os frutos aí. Bom, vamos finalizar o primeiro bloco dessa forma, que no segundo bloco eu quero ouvir o que esses assessores têm na carteira de ações. E no terceiro bloco, cara, veio tanta pergunta da hora pelo Instagram que vai ser muito legal esse terceiro e último bloco com os 3 assessores Skin in the Game. Um segundinho, a gente já volta. Esse é o Stock Pickers, com a apresentação de Thiago Salomão. Segundo bloco do Stock Pickers, estamos de volta, episódio 16, os assessores que investem na bolsa. Com Rafael Nogueira Pinto da Manhattan, Jansen Costa da Fatorial, Jonathan Camargo da New York Capital e Renato Santiago, o Zangara da Faria Lima, o Bambambam da Infomoney. Cara, vamos fazer esse segundo bloco menorzinho, porque tem muita pergunta legal e eu quero ver o que eles estão investindo. Muito Instagram bombando aqui. Mas tem muita pergunta no Instagram. Pessoal, valeu, porque agora a gente reduziu em 1/3 o nosso trabalho, né? A gente só tem que pensar nos 2 primeiros blocos. O terceiro a gente já terceirizou com os seguidores, que acredito que quando esse programa for pro ar, a gente já vai ter 10 mil seguidores no Stock Pickers no Instagram. Então a gente vai poder fazer o arrasta pra cima, a coisa mais legal, o maior libertação. Vamos encher vocês de links aí, amigos. Gente, vai chover overdose de link pra vocês. Bom, vamos lá então. Começar pelo Rafael, que está aqui mais perto de mim. Meu querido Rafael, você mostrou pra mim que você tem uma carteira bem ativa. Poderia falar aí
como é que é a sua carteira pessoal? Como é que você investe? Por que você montou ela? Enfim. Bom, na verdade, eu tenho 2 carteiras, né? Uma no Brasil, uma nos Estados Unidos. Apesar de estar nos Estados Unidos, eu acabo comprando ADRs brasileiros, porque a oportunidade de alta, eu acho que está aqui, a gente está saindo de um ciclo econômico. Inclusive, estava falando com um jogador de futebol hoje que tem uma estrutura offshore, ele falou de ações da Vale, eu falei, cara, se você pode, compra DR, porque hoje a DR da Vale está bem mais legal que a ação. Né? Exato, né? Porque ela é o dólar, ela é plus dólar, né? Então, se o dólar está subindo 2 e a Vale está caindo 5 aqui, lá é 7 de queda, você está comprando mais barato. Então, assim, basicamente no Brasil, eu tenho Vale, acredito no case, gosto acho que ela tá uma máquina mesmo de imprimir dinheiro, eu acho que isso vai ser reprecificado. Eu gosto muito de prêmio de risco, que foi o que o Renoir falou, né? Eu avalio muito isso. A gente não vai falar muito o nome do Renoir, que ele tá de mal com o Stock Pickers, né? Falou que foi banido do Stock Pickers, enfim, não entendi nada, mas um beijo, Renoir. Então eu gosto de saber o valor por trás de um ativo e depois eu fico olhando o preço, obviamente, para ver se esse ativo está caro ou barato. Então eu tenho aqui no Brasil Vale, tenho o Petrobras, também acredito no case, tenho o JHSF3, essa é fora do radar aí, né? Tô comprando ela faz tempo, desde 1,20, 1,30, hoje já está próximo de 3,75. Tenho também Sanepar, o Braga, acho que tem no fundo, né? Ficou Amores e hoje tá mais Amores, né? Mas sofreram, como boa parte do mercado, hoje é uma boa posição. Eu gosto de escolher as ações, eu separo por categorias. Eu gosto muito do jeito do Peter Lynch de investir, né? Até o livro dele, o jeito Peter Lynch de investir, ele separa por... Um dos mais citados do Stock Picker. Ele separa por categorias, então tem empresas turnaround, tem empresas cíclicas como a Vale, a Petro, você tem que entender o momento que elas estão vivendo. Eu já investi em Petrobras em 2008, tomei na cabeça, Vale também, né? E a gente vai aprendendo com isso. E essas ações... Quanto tempo você tem na carteira? Você costuma girar elas muito? E qual é a participação média que elas têm? Isso é a pergunta, inclusive, do Léo aqui, ó. Léo28 no Instagram. Vai saber qual é o nome dele de verdade, né? Se tá perguntando saber o que é 28, né? Exatamente. Querem saber se vocês fazem aportes mensais ou geralmente quando o Caio comprou? Sim, também, as duas coisas, mas eu faço bastante rebalanceamento entre elas. Então, só voltando no ciclo econômico, eu gosto de olhar aquelas empresas que vão ser beneficiadas no início, no meio e no fim do ciclo. Então, empresas do setor de energia elétrica aí, com yields muito altos, foi altamente beneficiada com a queda de juros no Brasil, né? Porque você vai reprecificando, você coloca no modelo de fluxo de caixa, enfim, e você acaba precificando ela mais pro alto. E aí, obviamente, essas ações tendem a subir no início desse ciclo econômico. Então, investi bastante em CEMIG, Transmissão Paulista, e entre as minhas ações, os meus ativos, eu vou rebalanceando. Então, se hoje teve um dia de queda, um ativo que eu tenho caiu 1% e outro caiu 5%, eu faço sim uma pequena venda do ativo que caiu e aumento minha posição no que caiu 5%. Até porque se elas estão na minha carteira, automaticamente eu já gosto de todas elas da mesma maneira. Eu vou querer voltar para você, Rafa, depois para falar alguns detalhes da sua carteira, mas antes, Jansen, fala também da sua carteira, fala das suas posições. A gente já citou o Renoir, eu sei que você tem uma ação aí que o Renoir não é muito fã, né? Eu sou fã de Itaú. Renoir, você ouviu? Ele sabe. Ele sabe que eu já falei com ele no LinkedIn sobre isso, mas eu gosto muito do setor de bancos, nada mais comum de que aquele cara que trabalha no mercado financeiro saber o que você está comprando. Então, aquilo que eu digo para o cliente é o que eu acabo fazendo. Só compro aquilo que eu sei que eu estou investindo. Tá? Eu gosto de coisa mais óbvia, eu detesto ficar trocando posição ao longo do mês. Eu compro sem olhar preço. Tá? Eu compro regularmente os ativos que naquele momento eu entendo que estão mais atraentes. Então, eu gosto muito do setor elétrico, gosto muito de seguradora. Eu gosto muito dos cases de privatização que vão acontecer esse ano. Então, o case para mim de privatização privatizou, eu vou lá e martelo e compro um pouquinho. Pode dar nome a alguns bois aí de privatização? Eu comprei, já tenho comprado em Sanepar, Sabesp, efetivamente não no preço que está agora, já tem um tempo que eu comprei. Neoenergia. Das seguradoras. IRB, Porto Seguro, BBSE 3, Petrobras eu tenho, acho que é um case importante aqui. Um dos meus principais clientes tem uma posição grande em Petrobras e ele fez um movimento interessante quando o ativo estava R$6. E eu peguei junto. Legal, pô. Então, não que eu sabia o que ia acontecer. Na verdade, era um movimento de uma posição familiar
E ele estava trocando posição e falou, Jean, isso daí eu acho que não passa. Tá bom, vamos comprar. Eu comprei junto com ele. Então eu faço mais balanceamento sobre caixa e aplicação financeira em ações. Eu tenho comprado mais fundos imobiliários também, para equilíbrio da carteira. Mais estatais, para mim, é o que eu estou de olho aí no curto prazo. As estatais aí respondem quanto da sua carteira, mais ou menos? Uns 20%. O que eu tenho de um ativo que as pessoas não falam, só reclamam do preço. Eu já cansei de falar que é uma máquina de imprimir dinheiro, é VEG. VEG. Sim. Hoje, em algum momento do dia, era uma das únicas ações que estavam subindo no Ibovespa. É uma empresa... A VEG é uma empresa que eu quero contar a história dela aqui em algum Stock Picker, porque ela tem uma história muito curiosa. A VEG é uma empresa lá do Sul e quando ela fez o IPO, ela não atraiu muito os grandes fundos, mas por ela ser muito popular lá no Sul, a classe média comprou bastante. Então, ela fez dona de casa, taxista, muita gente que você nunca diria que é um super investidor estratégico, mas o cara ganhou muito dinheiro porque entrou na IPO e a ação se multiplicou. Isso vale a tua experiência com os seus clientes que investem em ações. Na verdade, eu tenho 2 clientes no setor, no Rio de Janeiro, trabalham em estatais. Um cliente extremamente conservador e um cliente extremamente arrojado. Com 30 anos de aplicação, ele que aplicou todo o capital em renda variável, juntou mais de 10 vezes mais dinheiro do que um cara conservador ao longo do tempo. Então, isso é uma amostra que comprar ações não é hoje nem amanhã, é sempre. Legal, muito bom. Jonathan. Só queria colocar um negócio aqui. Eu tava escutando o Jansen falar e ele tem a síndrome do Benchimol. Só pensa em comprar Itaú. As pessoas olham muito pro preço hoje do ativo em função do valuation que está atual. Eu gosto de empresa que é bem gerida e não é nada mal. Eu fiz uma bela aquisição aqui da XP, num valor que todo mundo vai ver o que vai acontecer no IPO da XP e ninguém vai discutir retorno sobre alocação de capital depois que o Itaú fizer a venda do Itaú. Aliás, só aproveitar, eu não sei quando vai ser o IPO da XP, eu não sei em que bolsa que vai ser, porque parece que pelo fato de a gente estar aqui, meu Instagram dia sim, eu recebo uma mensagem, vale a pena entrar no IPO da XP? Cara, não sei. Não sei nem quando vai ter. Eu não sei nem se vai ter, quando, onde, mas enfim. Jonathan, por favor, sua carteira. Bom, eu tenho um pouco mais de 50% da carteira em ações, e aí nisso entra fundos e ações. Um pouco do que eu falei antes, eu gosto muito de comprar a cabeça do gestor. Eu acho que o Braga, o César Paiva, o João o Henrique Breda, essa galera tem muito mais condições de analisar do que eu. Então, deixa esses caras comprarem Petro, Vale, aquilo que cabe dentro do fundo deles por conta de liquidez. E eu sou o cara que, na física, gosta de ter os micos. Então, Petro Rio, R-Log... mas não dá pra chamar Petro Rio de mico, né? Mas eu digo mico são empresas pequenininhas que nem todo mundo consegue olhar e botar pra dentro do fundo. E que o gestor não consegue comprar porque acaba não tendo a posição que ele vai comprar, ou ele distorce o preço ou ela não vai fazer alfa no fundo. Então, no final das contas, o que eu acabo olhando são as empresas que normalmente não estão dentro dos fundos ou são posições muito irrelevantes lá dentro. Esse ano tem sido o ano das small caps, não só pela valorização, mas porque é um ativo que é a cara do investidor pessoa física, porque o grande gestor não consegue aproveitar e, é muito legal. Até perguntaram outro dia aí acho que perguntaram pro Guzman no Instagram, o cara falou, o que é mais legal, a resiliência ou ganhar na porrada? É lógico que é ganhar na porrada, se acertar aquela ação que subiu 100% em 2, 3 meses, a gente busca resiliência, lógico, mas a small cap te propicia esse ganho mais estratosférico, vamos dizer assim. Queria saber das posições, Rafa, que você tem. Você tem alguns ativos, tem um ETF alavancado. Explica um pouquinho desses ativos aí, qual é o racional deles? Sim, fora do Brasil a gente tem algumas peculiaridades que podem ser muito interessantes para o investidor, né? Eu tenho na minha carteira BRZU, não sei se todo mundo já ouviu falar, é o ETF do EWZ, que replica a Bolsa Brasileira, vezes 3. Então, se aqui caiu 5 hoje, lá caiu 15, né, o BRZU. Então, eu acho que para momentos em que você quer turbinar e você enxerga que vai haver uma alta, né, eu acho que é uma maneira de você dar um
gás para sua carteira. Então você tem tanto o BRZU, você tem o Nugget, né, que é o ouro vezes 3, hoje subiu mais de 12%, você tem o petróleo vezes 3, então eu acho que com uma pequena parte do seu portfólio você consegue ter um ganho bastante expressivo, e foi muito bom na época da eleição ali do Bolsonaro. Eu estava bem posicionado em BRZU, eu acreditava que isso emocionalmente traria um otimismo para o país e replicaria tanto não só na bolsa, né, como também no dólar, nas ações, como também na queda do dólar. E aí é turbinado, né, também é plus dólar, plus vezes 3. Mas a vantagem é que você pode entrar com pouco dinheiro, né? Você põe 1% do seu portfólio ali, Exatamente, se eu estou colocando $500 mil no BRZU, é equivalente a $1,5 milhão em EWZ. E uma coisa que eu acho que é importante falar, eu acho o seguinte, cara, eu gosto muito da questão do stock picking, né? Porque o pessoal fala, pô, mas será que vale a pena ou não, etc. A performance da carteira lá fora está com 190% desde agosto de 2016 contra, acho que 10% do EWZ. Ou seja, em ADRs a gente não tem tantas opções como a gente tem aqui no Brasil. A gente está limitado, sei lá, a 10, 15 ativos. E mesmo assim, você performar dessa maneira, tá mais do que provado que rebalancear a carteira e encontrar os ativos no momento certo do ciclo econômico, você vai extrair muito mais leite daquela vaca lá. Legal, muito bom. Lembra que ele falou 1%, $500 mil. Hein? Eu ia ignorar essa conta aqui de cabeça. Eu ia ignorar esse dado aí para não expor. Não, eu não misturei as coisas ali. Não, vamos proteger. Dizer 500 milhões, né? Brasil não é para amadores, né? Você fala uma frase dessa aí, daqui a pouco fica até perigoso. Vamos aproveitar esse finalzinho do bloco. Luiz, vem aqui. Já falou de eleição, me explica aí, para quem não conhece o Forbes Capital, para quem não deu o Google lá, informando em Forbes Capital, explica aí o que vocês fizeram no mês da eleição do Bolsonaro, que fez vocês renderem 40 e tantos % no mês, para o pessoal saber como é que é a cabeça do gestor da Forbes Capital. Acho que a ideia é a seguinte, a gente tinha uma cabeça positiva, a gente acreditava na alternância de governo, que realmente o PT não ia se reeleger mais uma vez, e a gente montou uma posição em ações, né, em ativos, logo no começo do ano com uma cabeça mais positiva. Mas o preço não veio, né? Então o mercado veio sofrendo, aquele Lula a 50%, o Haddad vai conseguir pegar os votos do Lula, tudo mais. Então a gente foi percebendo que a potencial percepção de que o mercado realmente ia ter que precificar uma alternância de governo ia vir muito mais perto da eleição. Uhum. E é um evento, né? Quando no evento você tem uma data para acontecer o que você está pensando. Então a gente acabou a gente manteve a posição positiva, a gente acreditava que o Bolsonaro ia ganhar, ou que pelo menos não ia ser o PT. Mas você também não pode entrar no risco de ir para o one-off, né? Você tem que sempre proteger. A nossa ideia lá sempre é ter um fundo com muita proteção. Então a gente fez uma posição mais agressiva, assim, a gente conseguiu fazer um ataque um pouco maior com a parte de opções. Então a gente, por exemplo, a gente tinha uma ideia, já que o Zema poderia ir para o segundo turno, mas talvez não com aquela em primeiro, com uma vantagem tão grande. Então o mercado deu chance de a gente comprar um pouco de opção e deu uma aceleração bem boa do primeiro para o segundo turno. E né? Aí quanto de opções, quais opções e até o resultado do fundo, né? Porque acho que explica muito, todo mundo vai ouvir, vai ficar curioso. Porque em alguns meses, vocês até ficam um pouco atrás do Ibovespa por causa dessa estratégia, né? Mas no mês que dá a porrada, que foi... Eu lembro muito bem, eu conheci vocês em fevereiro ou março 16. Isso. Que o fundo... Março o fundo subiu mais ou menos uns 70%, que foi... Mas é bem importante, assim, a gente não compra naquele mês, né? Então, sim. A gente tem uma carteira, que é a nossa carteira básica, e a gente carrega mais ou menos entre 1,5% e 2% de patrimônio e 10% do delta desse patrimônio, né, dessas opções, em proteção, em alguma coisa que a gente chama de tail risk. Então, em março de 16 foi quando a delação do Delcio de Amaral entrou no preço, então a gente tinha a opção para proteger a carteira, uma proteção meio heterodoxa, que é proteger com calls, né, porque é a proteção da melhora. Então, aí acabou entrando no preço, principalmente estatais, e foi mais ou menos o que a gente fez também no mês do Bolsonaro. No mês do Bolsonaro. E é bem bacana lembrar que nosso fundo é um fundo que se desempenha melhor quando tem aumento de volatilidade. Então, a gente tinha bastante opção de proteção também no Joesley Day, e foi um dia que a gente acabou ainda subindo um pouquinho, mesmo nossos ativos caindo, só pela volatilidade, aumento de volatilidade das opções, o fundo conseguiu dar uma segurada.
Eu tô vendo aqui, só para quem não... É Forpus, F-O-R-P-U-S. No ano tá com 21%, né, contra 16,8% do Ibov. Esse dado é até o dia 2 de agosto. E o histórico dele, 281 contra 112. Bom, já aproveitei que você estava aqui, né? Tinha que falar. Nesse ano, eu sei que vocês estavam com uma posição... estavam com um put de Suzano, não sei se ainda estão. A gente faz um fundo top-down e a gente faz investimento setorial, né? Então a gente prefere escolher setores do que só papéis para tirar o risco específico, o risco de uma barragem quebrar ou de trocar um CEO, alguma coisa assim. E o setor que a gente acha menos positivo da bolsa é o setor de commodities, exceção de Petrobras, que tem motivos específicos, mas então a gente fez a nossa venda, é um fundo 130-30, então a gente fica comprado 130%, vendido 30%. Nessa nossa venda, o foco foi as commodities que deram uma segurada boa e se desempenharam bem, e hoje segurou bem o fundo. Legal. Bom, você vai falar mais do fundo quando você vier aqui com os jiu-jitseiros para falar mais do Forpus e também falar de bolsa. Luizão, sempre um papo muito bom, tinha que aproveitar você aqui. Dessa maneira, a gente termina o segundo bloco e no terceiro bloco a gente volta com os assessores com as perguntas capciosas que chegaram no Instagram. Esse é o Stock Pickers, com a apresentação de Thiago Salomão. Terceiro e último bloco do episódio 16 do Stock Pickers, com Rafael Nogueira Pinto da Manhattan, Jansen Costa da Fatorial, Jonathan Camargo da New York Capital. Eles são assessores de investimentos e investem muito em ações, mas nesse último bloco eles vão responder as perguntas que vieram. Esse bloco vai ser especial porque veio muita pergunta boa e Renatão já separou algumas. Cara, deixa eu começar com uma que eu nem sei se chegou aí, Renatão, enquanto você faz a seleção, mas qual a qualidade que um assessor de investimentos, aliás, todo assessor de investimento precisa ter? A principal qualidade. Transparência. Isso é super importante e verdade. Nós, como estamos no meio da distribuição dos ativos, a gente tem ativos que pagam mais ou menos comissão. Então, para acabar com o conflito de interesse, nada melhor que ser verdadeiro com o seu cliente, dizendo o que você entende de cada ativo. Aproveitando essa pergunta, muita gente veio falar de COI. Tem aqui o Felipe Pasti, que ele vai direto ao ponto. Vocês têm COI na carteira? Vou responder antes disso. O Warren Buffett fala uma frase bem legal. Ele fala: demora 20 anos para você criar uma reputação e 5 minutos para perdê-la. Então, quando a gente fala de o que a gente faz na física, o que a gente leva para cliente, é obrigatório, mandatário, para falar a verdade. Tem uma coisa do Dalio também que ele fala: seja radicalmente transparente. Acho que eu aprendi isso com um livro do Princípios, que está meio que na Baita moda. Livro. A modinha nunca me atrai, mas... Mas esse livro é bom. O livro é bom. Com relação ao COI, eu não tenho COI na carteira, mas acho que o COI, o preconceito que se tem com o COI é o mesmo preconceito que se tem com Previdência. Estão se criticando o veículo e não o que tem dentro dele. Tem COIs bons e COIs ruins. Ou seja, tem um banco que lançou um COI de inflação dupla que errou a precificação. Então tem clientes que rolam até hoje aplicações nesse determinado banco porque o COI deu alguma vez dinheiro e fica rolando. Então o COI é um instrumento, não é necessariamente bom ou ruim, tem que saber o que tem lá dentro. Eu já entendi porque você é sócio do banco. É isso aí. Olha, acho que também respondendo a primeira pergunta, acho que vontade de aprender é fundamental e resiliência, né? O tempo até você é um prestador de serviço, então como qualquer prestador de serviço leva tempo para você adquirir novos clientes e eles indicarem para novos clientes, assim por diante. E quanto ao COI, eu tenho sim COI na minha carteira, gosto do ativo, dependendo do ativo que tem dentro desse COI, me interessa. Fora do Brasil você tem algumas notas estruturadas que são similares ao COI, que não garantem capital protegido. Então hoje você consegue dentro do Brasil aplicar em ativos de risco como o dólar, como o ouro, como ações, com capital protegido. Então eu acho que vale sim a pena. É a tal da convexidade que se muito fala na Cintaleb, né? Já respondendo também a pergunta do Gui Jamas, que ele pergunta mais isso também, se vocês indicariam um COI se não pagasse uma comissão boa.
Claro, porque o cliente tendo uma rentabilidade maior, ele vai indicar novos clientes pra gente. E outra coisa, você consegue fazer hedge com os COIs, né? Eu tenho o COI do EWZ para 5 anos na minha carteira, porque eu acredito que vai ser um ativo muito bom, e tenho o COI do ouro 3 vezes também na minha carteira. Então, obviamente, se o mercado estressar, tendência histórica do ouro se valorizar, então uma coisa protege a outra e assim por diante eu vou colhendo os frutos. Tem que entender que o COI ele é um ativo de alocação. Então, o que você falou de, eu vou comprar EWZ e vou comprar ouro. Poxa, se der errado, eu não perco. Ou seja, eu perdi o custo de oportunidade. Então, a convexidade disso é enorme. Tem que prestar atenção para entender quais são as teses dentro dele. Não dá para criticar o veículo, dá para criticar o que tem dentro do COI. Todo mundo fala comissão. O agente autônomo é uma profissão que tem comissão, assim como diversas outras têm no Brasil. Bom, Tesouro Direto é um produto que a gente não ganha comissão, mas nem por isso falta na carteira do cliente. Então, não necessariamente porque o produto não paga comissão, a gente não aloca. E quantos foram os clientes que alocaram o NTNB quando a Dilma teve para cair, ou seja, a taxa subiu e a gente falou, segura a posição porque você não vai perder dinheiro. Então, não necessariamente porque paga a comissão a gente aloca ou não aloca. Pergunta que veio aqui, posso falar aqui, Renatão? Vieram várias aqui. O PH mandou uma pergunta bem legal. É mais difícil assessorar um cliente arrojado ou conservador? Eu acho que o cliente conservador. Esse cara não quer saber de ver 0,1 caindo. Acho que eu postei esses dias no Twitter, um cara com 7 dias de carteira falou, caiu 0,14, acho que era. A gente vai mexer na alocação, é um cliente conservador. Esse é o cara que tem medo de ver o patrimônio diminuir. O cliente arrojado já entendeu do mercado, já entendeu como funciona o ativo de risco e segue o jogo. Eu acho que uma coisa interessante é que às vezes o próprio cliente não sabe qual é o perfil dele, né? Ele acha que ele é arrojado e aí no fim das contas ele é um puta conservador. A carteira dele oscilou 3% no mês. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, para com isso, saca tudo. E o contrário também, né? O cara acha que ele é conservador e a carteira rendeu 130 do CDI e ele quer 500% do CDI. Então, principalmente o cliente tem que começar a entender qual é o perfil dele e qual a tolerância dele à volatilidade. O conservador, sem dúvida. Legal. O Pedro Silva perguntou a melhor ação para fazer day trade. Não sei se é o caso, mas vocês fazem day trade? Eu já fiz, quebrei e nunca mais faço. Bom, se eu fizer day trade não tem como trabalhar, né? Então eu não faço day trade. Eu também não faço day trade e uma opinião pessoal eu não recomendo. Tá aí, day trade gera bastante corretagem para corretora, nenhum dos três fazem. Exatamente, eu sempre falo isso pros meus clientes, cara. Inclusive a questão do cara comprar via home broker, a gente sempre indica o cara comprar pelo menor custo, né? Às vezes o meu cliente me liga e fala, Rafael, compra Petrobras. Falo, cara, se você entrar no seu home broker, você vai pagar R$18,90 e se eu passar aqui para você, mandar um e-mail, etc, vai ter um custo maior. Então eu não estou oferecendo nada que está agregando para ele. Então por que eu vou cobrar isso dele, né? Acho que tem transparência nisso. Teve um pessoal perguntando aqui se pudesse sugerir small caps, cursos. Pessoal, eu vou puxar isso aí para mim, tá? Small cap, tem lá o nosso relatório de small caps. Perguntou para você, que a gente... Tá aqui, Stock Pickers. Veja o relatório da Rico. Eu tô vendo aqui, a bola é minha, cara. A bola é minha, eu posso chutar pra onde quiser. Eu vou ajudar nessa. Apesar de ser assessor, apesar de a gente ter conhecimento de mercado, a gente pede para todos as casas de análise, a gente tem acesso a eles para entender o que eles estão fazendo. E outra coisa, eu, Jonathan, sozinho não consigo analisar 380 ações da Bolsa. A melhor coisa que eu faço é ter casa de research me dando ideia e gerando conhecimento para mim de coisa que eu não estou vendo. Isso pode me gerar uma oportunidade. Deixa eu só somar o que você está falando, que é engraçado. Quando sai uma análise ou uma recomendação de alguma casa de research, é bom colocar que o cliente ele não sabe quão impactados são a quantidade de pessoas. Então, o cliente ele liga uns 10, 15 na sequência. Então, soltou uma recomendação de compra, nunca ache que você vai ser o primeiro a comprar, porque sempre tem alguém na sua frente. Acho que essa é a grande dificuldade do agente autônomo em relação ao gestor, né? Eu sempre falo que uma andorinha só não faz verão, mas um bom gestor faz o sol brilhar para muita gente, né? Porque a gente tem que ir de cliente em cliente, enquanto o cara faz uma operação ali, ele moveu o fundo todo. E só para aproveitar do curso, gente, quem está procurando um curso para saber investir em ações, espera. A única coisa que a gente fala é espera, porque vai vir uma novidade grande na Infomoney. E o relatório de Small Caps está indo muito bem, obrigado. Renatão, vou te tirar do grupo do WhatsApp dos assinantes. Temos também Em breve vai ter um curso muito top na Manhattan também, que eu tô montando. Olha o merchan. Todo mundo com curso. Vai ser de xadrez o curso? Vai ser... Um abraço pro Renan, ele pediu pra eu fazer.
Curso é bom, ninguém quer dar. Mais pergunta aí, ô Renato? Tem duas questões aí principais sobre a profissão, né? Uma delas é como você começa, principalmente sem ter uma agenda, se o assessor precisa ter uma agenda prévia, se é possível começar sem isso, e a outra é de formação mesmo. Até tem um cara que mandou aqui, o Berto Jalucas, mandou 4 vezes a mesma pergunta. Calma, então ele Berto. deve estar muito ansioso. Tá muito Sonho em ansioso. ser assessor, mas sou jovem e conheço poucas pessoas com grana. Alguma dica? Acho que Cara, senta do lado de alguém que é bom, que faz isso bem, seja assistente e entenda. insistente já é. Insistente e assistente. Mas senta do lado de alguém pra você ganhar conhecimento, ganhar experiência, criar relacionamento e aí sim você vai ser assessor de verdade. As pessoas sempre fazem esse tipo de pergunta pra gente também, nas redes sociais, mas não tem uma fórmula. Acho que o Jonathan teve um início, eu tive outro, o Rafael teve outro. Bom, falar um pouco sobre mim, eu sou engenheiro civil, fui pro mercado financeiro muito novo, trabalhei em back-office, depois decidi empreender, abrir a Fatorial, meu primeiro cliente foi a minha mãe, e efetivamente hoje eu não consigo atender minha mãe porque eu consigo atender clientes maiores e passei os clientes menores para um outro assessor interno. Então basicamente você pode começar com a sua mãe. O cara tá grande, não tá atendendo nem a mãe. Nem a mãe. Outra coisa, pessoal, eu também sou formado em comunicação social, nada a ver aí com o mercado de renda variável. Mais um jornalista na mesa aí? Pelo amor de Deus. Publicitário, na verdade, era voltado como publicitário. E na verdade eu acabei caindo nesse mercado, além de gostar, porque eu mandei vários currículos para lojas de carro e ninguém me aceitou. Eu adoraria ter vendido alguns carros por aí. E outra coisa sobre assessor de investimento, cara, o mercado tá mudando, existe uma disruptura aí, a gente quer impactar milhões de pessoas, a gente precisa impactar essas pessoas, então um jovem assessor sim é importante, a gente vai passar conhecimento para você, você vai ser a extensão dos nossos braços, porque eu sozinho não vou, como eu disse, igual da andorinha lá, eu sozinho não vou impactar 150 pessoas, 200 pessoas, então a gente precisa de um batalhão de assessores de investimentos honestos e com proatividade em querer mudar esse país. Renatão, tem mais muitas perguntas, mas a maioria eles já responderam. O Diego Guedin aqui pergunta sobre Então nossos Itaú. espectadores não estão mandando boas perguntas, é isso Não, que o você Neto disse. Tortorelli pergunta sobre como lida com a pressão dos assessorados. Basicamente, muitas perguntas já foram já responderam respondidas. aqui né? do São buy and excelentes hold. perguntas, tão boas que a gente já fez antes. Né? Ah, puta merda. Que escroto. Espero que a Camila não coloque isso no ar. Só você é dono da bola aqui, cara? Não, eu ia falar uma frase, mas ia soar estranho. Ia falar que a bola é nossa, mas ia ficar meio dividido isso. Gente, pra finalizar, acho que o papo foi muito legal. Foi a primeira vez que a gente não teve nenhum gestor, mas mesmo assim, vocês trouxeram muita informação nova. Mas eu queria que vocês deixassem um recado final. Pode ser o tweet de fechamento, né? Não precisa ser uma frase muito longa. Pode ser alguma frase que vocês viram aí recentemente. Alguma frase que vocês usam no dia a dia. Vocês já citaram Ray Dalio, Buffett, Clarice Lispector, enfim. Mas uma mensagem que vocês querem deixar para os nossos ouvintes agora no encerramento do Stock Pickers. Bom, eu queria deixar a mensagem que fazer o que se ama realmente faz toda a diferença. Jansen. Alinhado com o cliente, uma frase que eu sempre digo patrimônio não se gira, se acumula. Excelente, hein? Maravilha. Responsa alta, hein, Jonathan? Cara, eu vou dar uma dica pra quem tá perguntando muito aí de assessoria. Se quiser vir pra esse mercado, é um mercado grande pra caramba, né? Tá aí a XP com 5% junto com as corretoras e 95% fora das corretoras, ou seja, nos bancos. É um mercado que tem muito a crescer. Então, se quiser vir, venha, mas estude pra caramba. Inclusive tem um e-mail do InfoMoney muito bom, né? Em parceria com o IBMEC. Não adianta vir para esse mercado e achar que o negócio é só vender um produtinho, não. Você tem que saber mais do que o cliente sempre. Nossa, a gente não pode criticar nenhum assessor que vende coin, né? Porque nesse último bloco a gente vendeu uns 28 produtos, né? Daqui a pouco vai cair aqui um papel higiênico Neve, uma Coca-Cola, uma meia da Nike. Deixa eu avisar mais uma então. Na semana que vem, tô saindo na InfoMoney, num blog novo na InfoMoney, o Investidor Milionário. Meu merchan agora, hein? Ô, louco, hein? Caramba, todo mundo fazendo merchan aqui. Camilinha, você não tá vendendo alguma coisa aí? Quer vender uns freela de... informações privilegiadas. Nossa senhora, só pra quem não sabe, quando a gente fala Camilinha, ela é a pessoa que... Ela tem todas as informações que a gente fala enquanto o programa não está no ar. Então, Insider. ela pode negociar, ela tem uma caixa de informações ali que ela pode negociar certamente se o bônus dela for menor que 10 milhões de reais.
eu já sei tá que ela não precisando usou de assessor, bem. hein? Ela não tá. Precisa de um assessor para saber usar essas informações que ela tem. Bom, gente, dessa forma eu me despeço. Renatão, muito obrigado pela Valeu. participação de sempre, a hostilidade também de sempre. Camilinha, muito obrigado pela edição. Luiz da Forpus, que deu aí a sua breve aula sobre o fundo que mais ganhou no mês da eleição do Bolsonaro. Ele vai estar de volta no episódio com os jiu-jiteiros da Bovespa. Meus queridos assessores Rafael, Jansen, Jonathan, muito obrigado pela participação. A plateia que está aqui, muito obrigado. E na semana que vem a gente está de volta com mais Stock Pickers. Tchau!